Eu me vejo sempre em você, poder ao povo preto, preto aportei. Eu me vejo sempre em você, poder ao povo preto, preto aportei. Está no ar o programa mais preto da internet, Preto a Porter. E aí, minha gente, estão gostando da nossa série? Para quem não assistiu nosso capítulo de estreia, ele está disponível on demand aqui no UOL. No primeiro capítulo, falando sobre as nossas origens e as diferentes colonizações. E não se pode falar de colonização sem falar de religião, porque são tantas coisas que se misturaram no Brasil. Quando vieram para cá, os portugueses tentaram catequizar os índios, além de terem trazido com eles a Igreja Católica. Aliás, nós temos na memória aquela primeira missa rezada pelos padres para os índios aqui no Brasil. Vocês lembram disso? Um retrato até um pouco estranho, porque como é que eles conseguiriam catequizar os índios logo na primeira missa se os nativos nem falavam português? Com os africanos escravizados foi a mesma coisa anos depois. Como é que eles entendiam? A força, né? Sim, Carol, a força. Mas óbvio que nós, africanos, encontramos uma maneira inteligente de continuar a praticar nossa fé. Mas, mesmo com essas imposições todas, o Brasil é um país que guarda muito dos símbolos do axé. Pula 7 ondas, come o bolinho de Iansã, que é o acarajé, joga flores para Iemanjá, veste branco na sexta-feira, faz caruru de Cosme e Damião. Mas essas invasões, apropriações e misturas religiosas têm um nome, vocês sabiam? Sincretismo. A chegada dos africanos ao Brasil promoveu um processo semelhante ao ocorrido com os povos indígenas, a submissão à cultura e à religião dos colonizadores. A opressão da Igreja Católica e da coroa portuguesa passou a perseguir os africanos que insistissem em seus cultos. Tornou-se expressamente proibido cantar e rezar em suas línguas de origem, mas os pretos resistem e lutam pela preservação de sua religião. É nesse contexto que começa a acontecer o sincretismo, um disfarce genial para preservar os cultos ancestrais africanos, sob uma máscara branca. Ou seja, cultuando os seus orixás na figura de santos católicos. Assim, São Jorge, um santo guerreiro, foi associado a Ogum, um orixá guerreiro. São Sebastião, santo morto por flechas, foi associado a Oxós, o orixá caçador. Nessa mesma lógica, muitos orixás foram associados a santos católicos para preservar seu verdadeiro culto, que nos dias de hoje ainda sofre preconceito e discriminação. Isso é sincretismo. Nossa, que estratégia incrível do povo africano. Sim, todas essas associações aconteceram como estratégia de sobrevivência. Na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, essas associações mudam. Nem sempre Ogum é São Jorge. Ele também é Santo Expedito ou Santo Antônio. Mas isso não é Umbanda, né? Parece que no candomblé é toda uma outra coisa. E você aí de casa, sabe quais são as diferenças entre essas duas religiões de matriz africana? Para falar com a gente sobre essas diferenças, nós chamamos 2 grandes sacerdotes, do candomblé e da Umbanda. Axé! Queridos, bem-vindos a Preta Porter. Oi, gente. Eu sou Pai Urã de Oxóssi. Eu quero agradecer pelo convite, por estar participando do programa e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Olá, turma do Preta Porter, eu sou a Luciana de Oiá, sacerdotisa do Ilhéu Baixo Algodô, um terreiro aqui em São Paulo. Conta pra gente, qual a história do candomblé? Candomblé é uma religião de matriz africana trazida para o Brasil juntamente com a realeza e que hoje faz parte, eu acredito, do coração de todos os brasileiros, que abraça a todos e que recebe a todos com muito carinho. Qual a história da Umbanda e como ela se difere do candomblé? É simples, eu vou explicar para vocês. A Umbanda, ela nasce a partir de um movimento que se formaliza a partir do dia 15 de novembro de 1908 com o senhor Zélio de Moraes, que fazia parte de um movimento da classe média branca, né, cansada da forma ortodoxa que se dava o espiritismo. Então ela foi se relacionando com caboclos e preto velhos e se alinhando com isso. E o candomblé não, o candomblé é uma religião de matrizes africana, nascida brasileira, mas de matrizes africana, né,
que tem o seu início a partir da chegada dos nossos antepassados aqui no Brasil. O que significa ser uma religião de matriz africana? Na minha opinião, ser de candomblé está diretamente ligado a tudo que diz respeito à natureza e ao que nós vivemos aqui na Terra e o que plantamos, colhemos, os animais que nós criamos. Então, tudo isso está intimamente ligado à nossa religião, candomblé. E como vocês enxergam a intolerância religiosa no Brasil hoje? Eu enxergo a intolerância religiosa como um prejuízo extremo para as religiões afro-brasileiras. É um prejuízo muito grande, a gente tem tido avanços no sentido de que denúncias, né? As denúncias aumentaram e isso faz com que a gente se movimente, inclusive para garantir o nosso direito de tocar no terreiro, entendeu? A gente tem estudado mais sobre isso, tem buscado alternativas para amenizar esse problema, mas ele é um prejuízo enorme. Eu encaro a intolerância religiosa com a falta de conhecimento por parte de algumas pessoas. Então, aquilo que as pessoas não conhecem, elas costumam julgar de qualquer forma. Então, a partir do momento que as pessoas conhecem, sabem o que é o culto, que nós cultuamos a natureza, a Mãe Terra, então acho que a partir desse momento as pessoas passam a ter uma outra visão, a visão real do que é o candomblé. Então, na verdade, na minha opinião, se resume à falta de conhecimento e esclarecimento. I feel like our biggest connection to Africa is that we grew up in Candomblé in Bahia, where we would, live barefoot and we would, give offerings and have special parties and pray and festivities. E a gente cresceu com a Mamãe Carmen. Yes. Como eu falei mais cedo, eu sou de Iemanjá, com Xangô, ela de Xangô. E a gente pratica até hoje aqui, longe do nosso terreno, mas a gente pratica até hoje fazendo as nossas oferendas. Fevereiro 2 a gente vai lá pro mar, a gente dá nossas oferendas para Iemanjá todo santo ano, a gente faz as festas aqui em casa, a gente celebra aqui em casa, a gente canta aqui em casa e acho que essa é a nossa conexão mais próxima da África, da nossa raiz. A gente cresceu lá no candomblé, já cortando as galinhas para poder fazer as oferendas, cozinhando, comendo no chão, sabe? Comendo com a mão, tomando banho de água fria, descendo uma escada enorme para poder chegar lá embaixo, pegar um pouquinho de água de Oxalá, subindo aquilo tudo para poder arriar para ele, agradecer. Usando só branco, dormindo no chão. A gente cresceu com isso. Candomblé é candomblé. É uma religião ancestral, é uma religião tradicional, né? E é uma religião que, para ela existir, você precisa dessa relação, dessa transmissão de saberes dentro de um coletivo. A nossa religião é uma religião que ela é coletiva, ela tem uma perspectiva familiar, ela nasce também com esse olhar para ressignificar ou para trazer esse sentido de família que foi perdido durante o período da escravização, né, dos africanos, sobretudo no Brasil. Se fosse Nívia uma mulher de um terreiro no século XIX, provavelmente ela não teria uma formação acadêmica, com toda certeza ela estaria gerindo e ocupando esse espaço de terreiro. Essa é a Dona Aparecida Bispo, minha mãe, minha ancestral, pessoa que me ensinou tudo que eu sei da religião. Aprendi muito com a minha mãe, com a minha avó, porque eu sou neta de Alorixá, filha de Alorixá. Então a gente vem esse tempo todo, há 4 gerações, na verdade, construindo a religião, trazendo contribuições, porque foi isso que a minha mãe fez o tempo todo. A Umbanda tem uma história complexa e diversa, né, com momentos importantes da história. É uma parte de um movimento do kardecismo, né, na verdade uma dissidência do kardecismo, de pessoas de uma classe média
branca, né? E que estava bastante cansada dessa forma ortodoxa do kardecismo, de Allan Kardec, clássica e ortodoxa, e que foi se encantando com os caboclos, com os pretos velhos, né? Foi se alinhando com isso, então, e aí dando força para a Umbanda. A Umbanda foi se estabelecendo a partir desse movimento. Tenho certeza que agora muita gente, como eu, vai perceber melhor essa diferença entre o candomblé e a Umbanda. Então, eu sempre me perguntei por que a imagem de Iemanjá ficou branca. Outro dia, vi a obra de um artista retratando Iemanjá como mulher preta e achei bem mais coerente. E, por falar na Rainha das Ondas, Sereia do Mar, Preta Portê esteve lá na casa dela, no Rio Vermelho. Vamos pra Bahia? Falar da festa de Iemanjá é motivo de muita alegria e satisfação, até porque foi onde tudo começou na minha trajetória, enquanto fotógrafo, enquanto produtor, enquanto promotor também aqui. É uma festa que reúne o sagrado, o profano, que mostra pra gente toda essa diversidade do que é a Bahia, do que é o povo preto. Vou conversar agora, que eu acredito que já esteja lá em cima, com uma mulher que não é de Salvador, ela é sergipana e tem, na sua essência, todo o axé da Bahia. E aí? Sei que a sua história, ela circula pela história também da festa de Iemanjá, 2 de fevereiro, nesse lugar que é mágico, super simbólico. Qual essa relação direta com Iemanjá e com esse espaço aqui? Com Iemanjá, né, como uma pessoa de candomblé, eu tenho, né, toda a referência a ela, porque ela é a dona de todas as cabeças, né? Olha a força dessa água, né? Então, isso aqui para mim é um lugar sagrado. Eu moro aqui no Rio Vermelho. Sempre que eu passo por aqui, eu sempre reverencio, peço a bênção, vejo essa escultura linda dela, né? E assim tenho o maior respeito. Então você cultua, celebra Iemanjá no Rio Vermelho, 2 de fevereiro, que é o ano inteiro também, na verdade, né, Alice? É o ano inteiro, não, né? Não é só o 2 de fevereiro, o Iemanjá é celebrado durante Iemanjá todo dia. É com minha mãe, a rainha do mar, a minha estrela, o meu amor. Vem me conectar. Axé! Ai! Aqui vermelho, maravilhoso, fresquinho, né, meus filhos? Você acredita, negando, que hoje bateu assim uma vontade de comer uma muqueca com arroz de leite de coco? Esse badejo maravilhoso. Agulhinha. Vermelho, que mas o bicho tá com o olho regalado, negão. Ai! Oi, vocês aqui, hoje é dia 2 de fevereiro, é, negona? Ai! Que bom, Lícia Fábio, que bom, meu Urã. Como é que tá vocês, negona? Tudo ótimo, cheio. Graças a Deus, muita axé, negona. Axé. Vocês dois aí, viu? Ô, Lícia, beijo. Te amo, negona, axé. Iemanjá para mim é um orixá que é uma luz, entendeu? Dentro do mar. Dada, eu queria saber alguma história sua, épica, uma história única, exclusiva, que você tenha vivenciado com a festa do 2 de fevereiro. Para mim, a festa do dia 2 de fevereiro, né, a minha maior história foi um dia que eu vim trazer flores para Iemanjá. E quando eu cheguei na beira do mar, negona, que eu coloquei as rosas e o perfume, eu senti, negona, uma energia tão forte, negão. É como tivesse, não sabe, negando, me levando tudo que tinha. Era como tivesse fazendo uma limpeza de corpo em mim e o mar, as ondas ia levando. Para mim, eu tombei, mas não caí. A minha Iemanjá é preta, e a sua? A minha filha, é uma mistura de tudo. É amarela, é preta, é negona. A minha é negona de verdade. Você quer dizer que esse ano essa festividade vai ser diferente dos outros anos? Eu acredito que vai ser diferente, que não vai ter aquela multidão de gente. Não existe nosso orixá que está dentro da gente. Ele já está aqui. Então a multidão vai estar sempre aqui. Meus negões e minhas negonas, essa receita vai estar de exclusividade no UOL para vocês. Entendeu? A receita de nossa mãe Iemanjá. Muita axé. A Dada realmente encantou gerações com as suas receitas. E essa receita do arroz de coco vai estar aqui, disponível no UOL.
Agora a gente vai aprofundar o tema entre a relação entre o cristianismo e as religiões e culturas africanas. Falando dessa igreja monumental que foi fundada em 1685, quando os pretos ainda não podiam frequentar as igrejas católicas tradicionais. Fundada por uma das primeiras irmandades de homens pretos no Brasil, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi erguida por religiosos negros e escravizados que viviam em Salvador. E o guardião dessa fortaleza ancestral, Padre Lázaro, foi por muitos anos o padre dessa igreja linda e se tornou uma figura pop na cidade justamente por abrir as portas da igreja para a diversidade. Padre Lázaro, eu tenho uma pergunta para o senhor. Como a Igreja Católica enxergou o sincretismo? O sincretismo na igreja sempre foi e continua sendo encarado como um elemento de difícil compreensão e de convivência. Existem muitas teorias, muitas ideias, muitas pessoas que são contra e muitas que são a favor, muitas que não têm a verdadeira noção do que é o sincretismo. Aliás, para nós, na verdade, quando nós falamos da relação da Igreja Católica com as religiões de matriz africana, nem pensamos direto num sincretismo, porque entendemos que há uma religião que talvez manifeste muito mais esse sincretismo, que é a Umbanda, que nasce com essa perspectiva, mas o Candomblé podemos encontrar talvez muito mais uma justaposição de princípios, de ideias, de concepções religiosas. Mas podemos com certeza entender que há um sincretismo enquanto nós vemos os santos católicos sendo homenageados por irmãos de outras comunidades de matriz africana e vice-versa. Mas continua sendo algo que perturba a igreja, que atrapalha na perspectiva da evangelização e que precisa, da parte da igreja e da parte das religiões de matriz africana, ainda de um bom estudo e de bons encontros para chegar a uma definição melhor e é um processo melhor, como a igreja tem hoje declarações conjuntas com tantas outras religiões, valeria a pena pensar numa declaração também para com o Candomblé e para com as religiões de matriz africana. Como o senhor enxerga esse apagamento da existência de santos pretos no Brasil? O embranquecimento de algumas imagens, de algumas figuras, vai na mesma perspectiva da dominação. Os dominadores estabelecem as regras. Então era importante mostrar uma mulher branca que se aproximaria muito mais da ideia de Nossa Senhora, também branca. Então, se o desejo era mostrar que os brancos é que têm valor e os negros são desprezados, só servem para os trabalhos de terceira, quinta categoria, se os negros não têm inteligência, não têm sabedoria, como assim era mostrado, claro, também não tem beleza. Então, por que mostrar a beleza negra? Que nós sabemos hoje quanta beleza nós temos, porque somos feitos do mesmo Deus, com a mesma graça, com a mesma dignidade, mas tentaram dizer que não. E chegou a hora da gente falar mais sobre os santos pretos do Brasil. São muitos, mas a gente vai dar destaque aos 3 mais pop: Nossa Senhora Aparecida, São Benedito e São Jorge. Vamos começar então por Nossa Senhora Aparecida, que no sincretismo é nossa dourada e potente Mamãe Oxum. Aliás, poderosa regendo esse ano. Mas será que todo mundo sabe a história de Nossa Senhora Aparecida? Depende de qual história, Ney. A verdadeira ou a que contam sobre a origem da Nossa Senhora Aparecida? A história que contam é que uns pescadores precisavam levar uma boa pesca, mas o rio não estava para peixe. Quase derrotados, esses pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que também é conhecida como Nossa Senhora da Conceição, enrolada na rede. E depois disso, os peixes começaram a brotar. Porém, nessa versão, essa estátua seria feita de terracota e teria sido escurecida pelas águas do rio. Será que ela não era simplesmente preta? A ignorância é uma grande aliada desse movimento. Mas tem um outro santo preto que a gente cultua no Brasil. Esse santo já operou muitos milagres no mundo todo. São Benedito o Negro, também conhecido como São Benedito o Mouro. Benedito o Africano, Benedito de Palermo ou simplesmente São Benedito. Eu adoro essa imagem, gente, tão bonitinho. Benedito é um santo católico.
que, segundo algumas versões de sua história, nasceu em 1524 na Sicília, Itália, em família pobre e descendente de africanos escravizados na Etiópia. Outras versões dizem que foi um escravo capturado no norte da África, o que era muito comum no sul da Itália nessa época. Nessa versão, ele seria de origem moura, árabe, e não etíope. O mouro é devido à cor escura da sua pele. Mas e São Jorge, gente? Ele é mesmo da Capadócia? É sim, Cipó, mas para muitos ele é Ogum, mais uma das surpresas do sincretismo. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem e nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Como tudo isso me representa, é impossível não sentir o fio invisível que liga a gente e as nossas crenças. E ao pisar em um terreiro de candomblé ou de umbanda, você pode encontrar as raízes e os ensinamentos das nossas religiões ancestrais e se surpreender. Eu me surpreendi. E é nessa ciranda de conexões que todas as heranças vêm à tona em um caleidoscópio contínuo de fé. Acima de todas as crenças, religiões ou opiniões, o mais importante é ter fé. É a fé que move todos os povos. Acredite na sua fé, acredite no seu axé. É 100% preto o que eu vejo em você. Um novo pensamento, preto a poder. Se a luta é invisível, eu sei o que fazer. Um novo movimento, preto a poder. Eu me vejo sempre em você, poder ao povo preto, preto a poder. Qual?